Gente, estou muito feliz. Eu quero iniciar dando testemunho para vocês. Há uns 2 cultos à noite nós oramos pela Cate. A Cate é a irmã do pastor Cris da Poema Timbó. A Cate, pelo menos 3 vezes, ela pisou no vale da sombra da morte. Teve um problema de saúde com diabetes, pegou uma bactéria severa. Foi entubada, desentubada, voltou para casa. Saiu da casa praticamente morta, através dos bombeiros. Teve que fazer alguns cortes na perna e deixar cicatrizar com a carne toda exposta, todos os cortes expostos, para poder liberar essa bactéria, correndo o risco de pegar outra bactéria. E aí teve que entubá-la de novo. E essa semana a gente perguntou: Cris, como é que tá aí? Ele falou: cara, minha irmã tá falando, tá sentada na cama. Aí eu mandei um áudio para ela. Falei: Cate, quero te ver, cara. Quero te ver, amo você, a gente tá com saudade, a gente tá orando por você, cara, você ganhou de Lázaro. Cate, você ressuscitou mais do que Lázaro, cara. Você tem que dar esse testemunho por onde você passar. E foi tão poderoso que semana passada nós testemunhamos sobre o pai do Gu, que foi curado, né, de uma enfermidade no coração. Deus regenerou a veia do coração dele. Gente, olha que loucura isso, cara. É só Jesus fazer uns negócios desse aí, irmão. Deus regenerou a veia do coração do pai do Gu. Cara, olha que doideira, velho. E aí domingo à noite nós testemunhando sobre isso, falando sobre isso. Tinha um amigo nosso de Taubaté aqui, que estava com a retina do seu olho descolada. E aí a gente profetizando, falando dessas curas que Jesus está fazendo, esse mover que Jesus está fazendo de milagres da igreja. O Lucas Klisman chega para ele e fala: cara, deixa eu orar por você. Aí ele foi segunda-feira lá fazer o exame. O médico teve que fazer 3 vezes o mesmo exame para ver se era verdade que a retina estava colada de novo no lugar. Aleluia. Mas essa semana também foi um dia de tristeza. O Alan e a Fran estão aqui. Ele perdeu a irmã dele essa semana. E querido, nós fomos para o velório. Chegamos lá, muita emoção. Conheci o pai e a família. E a gente não tem o que falar no momento desse. A Bíblia diz que é melhor estar na casa do luto do que numa casa de alegria. Então ali no momento que todo mundo estava repensando na vida, todo mundo emotivo, todo mundo se abraçando, o Alan falou: cara, vou fazer um louvor aqui. Falei: faz aí, irmão, tô com você, cara. E aí ele começou a puxar o louvor ali, a irmã dele sendo sepultada, os pais ali ao lado, e aí a gente começou a adorar Jesus, cara. Começou a adorar. De repente o pai dele é tomado por Deus, cara, começa a orar em língua. Cara, um velório que era para todo mundo estar chorando, estava todo mundo começando a ficar cheio de Deus, cara. E aquele poder, eu falei: meu Deus, que é isso, mano? E o pai dele orando em língua, tinha um monte de gente lá, cristão, também começou a orar em língua, e a gente chapando ali. De repente alguém falava assim: toca mais uma. Deu: Alan, você sabe tocar essa? Dele: acho que sei. Eu falei: então puxa, mano. E a gente começou a celebrar, cara, Jesus através da morte. Você consegue, cara, celebrar Jesus através da perda. Eu falei semana passada, até para morrer você tem que ter fé, irmão. Porque se você não tiver fé e você morrer sem fé, você não sabe para onde você vai. Mas aqueles que têm confiado no Senhor, dedicado a sua vida e a fé, a gente está ligado para onde a gente vai. Então se você é um curitibano que não gosta de se relacionar com as pessoas, está perdido na eternidade, vai ter que conviver com o irmão que está do seu lado o resto da vida. Você que decide, irmão. Você vai ficar vendo dança dos famosos ou você vai dançar com nós na presença de Jesus, cara? Cara de Deus, cara. E sabe, eu acordei 5 da manhã, hoje eu fiquei meditando na palavra de hoje. Gente, eu tenho uma grande dificuldade, eu não sou como alguns pastores maravilhosos que tem por aí de fazer uma mensagem em 5 minutos. Eu não sou o pastor que vai tomar um banho e sair de lá com uma conferência de dentro de mim para pregar no domingo. Eu sou um tipo de pastor que para eu pregar, irmão, eu tenho que ficar gemendo por uma semana dentro de casa, clamando o poder de Deus. Deus, o que o senhor quer falar com a igreja? E quando Deus não fala, eu fico de mau humor, cara. Eu não falo nem com a minha esposa. Ela fala: nossa, cara, o Xan tá mal, acho que Deus não está falando com ele. Não tá, irmão. E aí eu tenho que ficar no quarto buscando Deus. E aí? Daí eu mando mensagem para alguns amigos. Eu ligo para o meu pastor e falo: o que Deus está falando? Ele está falando: tem um esboço para emprestar aí, pelo menos, alguma coisa. Aí os
Vende, eu faço um pix no esboço, sei lá, mano, pelo amor de Deus. Ajuda o servo aqui, meu Deus, e aí? Querido, o que eu quero falar para você nessa manhã é que a gente precisa sair do nível de fome com Jesus. Sair desse lugar e entrar num nível de desespero pela presença. Cara, um nível de fome a gente alcança certas coisas, mas um nível de desespero faz com que Deus desça na terra, mova ao céu e gere vida numa nação, numa cidade, uma transformação por completo. Então ler a Bíblia é muito fácil, irmão, orar é muito fácil, mas você desesperar porque você não tem uma gota da glória sobre a sua vida, irmão, é pra louco. Você não quer falar com ninguém, gente, eu desmarco compromisso com as pessoas. Se eu desmarcar algum compromisso com você, já peço perdão. Pense, meu pastor deve estar sem Jesus, por isso que ele está desmarcando. É mais ou menos isso, irmão. Eu quero Jesus, cara. Diga para o seu irmão, a nossa fome é um convite para Jesus saciar ela. Aleluia. Então cuidado, cara. Cuidado com as suas fraquezas. Gente, eu não quero pregar hoje, eu quero trazer um recado de Jesus para nós. A gente veio complementando de 3 domingos para cá, eu quero terminar de falar o que eu comecei semana passada. Então, eu não quero que seja uma pregação nessa manhã, mas que seja aqui um momento de um GCzão para a gente compartilhar o coração. Sabe, então a gente ter essa limitação, a gente tem que tomar cuidado para ela não frustrar a gente na obra de Deus. Ter essa limitação, ter essa fraqueza muitas vezes, a gente pode impedir o poder de Deus atuar sobre nós. Então olha que legal. Moisés usa a dificuldade porque ele não sabe falar. Deus, eu não sei falar. Aí Deus olha e fala, cara, então beleza, vou enviar o seu irmão, já que você não sabe, mas a obra que eu comecei na sua vida eu vou ter que terminar, então eu vou levantar o seu irmão para completar ela, amém, amém. Agora Gideão está lá, trabalhando, de repente vê um anjo. Olha o tipo do anjo para Gideão, varão valoroso. Gente, um dia chegou um amigo meu na minha casa, a esposa dele tinha se convertido, ele não. Ele falou assim, cara, eu queria muito ir na casa do Xane, mas eu não posso levar cerveja, eu bebo e agora ele é crente. Eu falei assim para a esposa dele, falei, fala para ele levar a cerveja para ele tomar lá, não tem problema não. Daí Marcelo falou, amor, você tem certeza? Eu falei, tem. Ele vai beber, vai ficar no grau, eu vou falar de Jesus, ele vai ter que ficar escutando. Ele está acostumado a escutar papo de boteco, eu vou falar agora do boteco lá de Joel 2. Vou falar lá de Jeremias. Então vamos lá. Irmão, o cara chegou e começou lá no churrasquinho em casa e bebe 1, 2, 3. Quando ele foi embora, ele entrou no carro e falou assim, cara, estou me sentindo um varão valoroso. Tem que ter estratégia, irmão, para de ser crente, cara. Você tem que ganhar os outros pela sabedoria de Deus, amém? Então olha o papo, cara, Gideão está lá, o anjo chega, o varão valoroso. Ele fala assim, cara, mas eu sou o menor da minha casa. Aí Deus olha, aí o anjo olha e fala assim, então vai na tua força. Xandão, mas eu acabei de chegar na igreja, não sei nem orar, Deus está falando para você, vai na sua força. Xandão, mas eu acabei de ir para o GC, cara, eu não sei fazer nada ainda, vai na tua força. Xandão, eu estou indo para a igreja amarrado quase, cara, porque eu não tenho nem vontade de ir para a igreja, vai na tua força. Porque o poder de Deus não se limita na fraqueza humana e nem na força dela, querido. Vamos lá, alguém. Jeremias um dia chega. Jeremias, vou te usar, cara. Deus, mas eu sou ainda só um menino. Não diga que você é um menino. Porque a partir de hoje colocarei as palavras na tua boca. Coma desse rolinho, coma desse livrinho. Querido, sabe o que significa o nome de Paulo? Pequeno, insignificante. Quando Davi se apresenta diante quando Davi está lá cuidando das ovelhas, e daí Samuel se apresenta ao pai dele, Jessé, e fala assim, cara, mas tem mais um, não tem? O pai fala assim, sim, tem um mais moço, está lá cuidando das ovelhas, está lá no Jessé. Esse mais moço significa pequeno, insignificante. Quando Gideão diz, eu sou o menor na minha casa, ele está dizendo, eu sou insignificante. Irmão, deixa eu dizer para você, cara, Deus ama os insignificantes. Tem uma canção tão profética que diz assim, só os loucos sabem. Já ouviu? Já ouviu esse louvor? Disso os loucos sabem. Olha onde está, abra comigo 1 Coríntios capítulo 1. Deus ama tantos insignificantes que Deus escreveu essa música na eternidade, irmão. Aí já tem algum religioso aqui. Blasfêmia.
Tô brincando, irmão. Não precisa brincar, não. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Olha só, cara. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Não terminou nem a terceira série, irmão. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Irmão, você nasceu, ninguém, não tem nem mapa de onde você nasceu. Poucos eram de nobre nascimento. Verso 27, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu o quê? As coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a que nada são. Verso 28, para que ninguém se vanglorie diante dele. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Só os loucos sabem. Olha só, irmão, você não tinha nem lugar para nascer, não tinha hospital, não tinha lugar não, você não tinha nome, você não tinha família. Se alguém lembra da sua família, você fala, cara, minha família só tem traficante, minha família só tem bêbado, minhas primas virou tudo moezinha de rua, tem nada, não tem emprego, todos meus filhos é tudo burro, tudo zoado, minha família, tudo prostituto, tudo arregaçado. Irmão, a família do meu pai é só por Deus, cara. A maioria é separada, a maioria é drogada. Já teve primo que morreu de HIV, já teve primo que morreu de cirrose. A família da minha mãe é mais ou menos, tem uns gente boa lá. Aí nasceu quem? O Dezão e o Xande. Aí todo mundo falava assim, é mais um. Aí Jesus resolve entrar na história, resolve aparecer, tira o Xande do lodo, tira você e a sua casa do lodo, e agora você começa a ser impacto para a vida de pessoas, onde as pessoas olham para você e agora você começa a se tornar um espetáculo para o mundo. Como assim esse cara pode mudar de vida? O chamado de Deus é maior do que aquele que foi chamado. Aleluia. Querido, Jesus não chama eu e você para acreditar em positivismo. Sabe o que é positivismo? É acreditar em você mesmo. Deus chama a gente para crer na palavra que está liberada sobre nós. Amém? Positivismo, irmão, é coisa de outro lugar, não sei da onde, mas crer na palavra de Deus é crer que Deus é soberano para mudar toda e qualquer situação, levantar o pobre para a riqueza, levantar o caído e necessitado colocar de pé, restaurar uma vida, um casamento, seja lá o que for, querido. Aleluia. Só que uma coisa que tem acontecido nos nossos dias, o diabo tem diluído tanto, cara, a manifestação de Deus nos nossos dias, irmão. É o mesmo tempo lá de Moisés, quando Moisés lá, soltava lá o seu cajado e virava serpente. Lembra dessa história? Moisés lança o cajado, vira serpente. O que os caras fazem lá, os magos? A mesma coisa. E por quê? Porque eles querem diluir o poder de Deus no nosso meio. Porque eles querem causar confusão na nossa cabeça, dizer que a gente não é capaz, que a gente não é de Deus. Ah, mas vocês brigam, vocês têm pecado. Sim, irmão, nós temos pecado, nós brigamos no casamento, nós resolvemos a situação com o irmão, mas estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. Então é verdade que o diabo quer diluir muita informação dentro da nossa cabeça. Gente, eu aconselho alguns de nós que parar de escutar as muitas vozes que tem por aí. Tem crente que ele escuta tanta informação, tanto YouTube, que a única coisa que ele não faz é ler a Bíblia. Tem gente que escuta tanto podcast, eu não estou falando que é pecado, mas eu estou falando para discernir qual é as vozes que tem entrado na sua vida. Cara, tem um monte de crente que parou de escutar, parou de crer em promessa, agora está crendo no biscoitinho do Shining Box. Você compra, vem um biscoitinho, você tira um negocinho, vem lá um fiozinho de promessa para você. Caixinha de promessa. Sou cristão, 20 anos, leonino.
Ai, meu Deus. Segura eu, Jesus. Sou líder, adorador aos pés de Jesus. Sou Sagitário. Ah, mano. Cara, em nome de Jesus, velho. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Quem vos enfeitiçou, Gálatas? Vocês creram e viram o Senhor, vocês creram no evangelho que eu preguei, e agora estão querendo terminar a carreira com a força do seu próprio braço. Quem vos enfeitiçou? Deuteronômio capítulo 32, verso 10, abra comigo. Cara, tem gente no nosso meio que está se tornando tão bênção. Mas o diabo tem diluído tanto, cara, as coisas na cabeça dele. Confundido tanto a cabeça de alguns de nós, cara, que a gente está ficando mais perdido que o cego de Jericó. Deuteronômio capítulo 32, verso 10. E fica nesse texto comigo, a gente vai ler ele. Olha só a sua história e a minha aqui, irmão. Numa terra deserta ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou como a menina dos seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as suas asas para apanhá-los, levando sobre elas. Irmão, você já foi para a roça, já viu quando tem uma galinha com os pintinhos debaixo da asa? Vai mexer com ela, irmão, ela arranca o seu olho. Um dia eu fui para a roça e daí tinha um pintinho lá, eu falei, olha que bonitinho. Ele foi para debaixo da árvore. Quando eu fui assim, cara, brincar com ele, pulou uma mãe, cara, uma galinha da árvore. Ela veio direto na minha nuca, que quase me deu um mata-leão, cara. Eu achei, nossa, cara, mas que medo, cara. Achei que era um negócio, uma árvore caindo, era uma galinha, irmão. Parecia um helicóptero, velho. Nossa, mano, queria matar ela para comer ela depois, não deu. Pediu aquele dia, quase que virou um ensopado. Verso 12. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Olha só, gente. O Senhor nos tirou de uma terra árida, num tempo de escravidão, nos libertou do pecado. O Senhor nos tirou da depressão, da angústia, da morte, nos livrou desses lugares. O Senhor está sarando a nossa terra, cuida da gente como a menina dos olhos. Cara, imagina você ser a menina dos olhos de Deus, a igreja dos olhos de Deus. Imagina o Senhor cuidando de você igual uma mãe cuida, irmão. Eu estava falando esses dias dos pais, as crianças brigam, a gente fala, você resolve aí, mas vai mexer com a filha de uma mãe que é meio louca, irmão. Ela bate na porta da sua casa, ela quer brigar com você, ela quer brigar com a igreja, ela quer tirar o filho da igreja, ela quer sair. Ela fica doida, irmão. É a mesma coisa, Deus, o tamanho da proteção e do cuidado de Deus com a gente. Deus nos tirou, e não só tirou, mas agora está dando respaldo e resguardo para nós. Olha que coisa linda. Verso 13. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra, e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com coalhada e leite do gado e do rebanho. Se fosse no meu tempo hoje seria todinho, para alguns é quick. O Raul gosta de quick de morango. Com todinho e quick de morango, com picanha e angus, com os melhores carneiros de Bazã. Olha só, irmão. E com as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Esse espumoso sangue das uvas eram os melhores vinhos da época. Eram os melhores vinhos da época. Então olha só, quando a Bíblia está falando, Ele nos fez cavalgar em lugares altos, ou seja, Deus nos tirou das trevas. Agora estamos cavalgando em lugares altos, ou seja, não éramos nada, mas agora somos administradores de empresa. Uau! Era nóia de rua, sem vergonha, ladrão, picareta. Agora é um empresário. Meu Deus, cara. Agora é um pastor.
Agora não estamos mais pregando o evangelho, beca, viela e praça para mendigo. Agora nós estamos dentro das empresas sendo diretores. Agora somos músicos de igreja. A nossa igreja tem nome no Brasil, gente. A nossa igreja tem sido relevante na cidade, tem sido relevante fora do país. Nós estamos bonitos, cara. Estava arrebentado, estava tudo zoado na nossa vida. Agora Deus está honrando a gente. Olha que maravilha. Continua comigo. Aqui começa o problema. A insatisfação do povo. Verso 15. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de alimentos. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha, que é o seu Salvador. Eles o deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e os provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou, vocês se esqueceram do Deus que o fez nascer. Gente, olha só, vocês se esqueceram de Deus, vocês se engordaram, ou seja, vocês se fartaram. E o que é isso? Vocês se encheram com a própria unção que eu dei. Vocês se fartaram do próprio talento, da própria fama, do próprio dinheiro. E vocês acabaram esquecendo de mim. Vocês agora têm nome, são relevantes, têm conhecimento, mas não transferem para ninguém. São gordos e obesos espirituais. Sabe o que é isso, irmão? É Deus falando: eu não posso dar uma unção para alguém que não consegue transferir essa unção. Eu não posso dar poder para a igreja, para as pessoas que estão nos domingos, se eles não conseguem transferir esse poder. Se o poder que eu estou dando não consegue tocar pessoas. Querido, se esquecer do Senhor e se engordar espiritualmente, é uma geração de filhos infiéis, uma geração perversa. Vocês estão entendendo o que Deus está querendo falar para a gente aqui? Sabe o que Deus está falando? Vai no culto, pós-culto, culto, e não acaba nunca mais o culto e nada muda. É sentado na igreja de banco em banco e nada muda. É uma insatisfação do povo. Quer mudar de igreja, quer mudar de casamento, quer mudar de sexo, quer mudar de cabelo, quer mudar de marido, quer mudar de filho, mas só não muda o coração e se converte ao Senhor. Vocês engordaram com tudo que eu dei para vocês. Querido, muitos de nós têm se tornado pessoas insatisfeitas dentro da igreja e fora da igreja. Muitos de nós têm se tornado insatisfeitos dentro do casamento, dentro do relacionamento, dentro do emprego. Tem se tornado insatisfeito com o dinheiro que você ganha. Tem se tornado insatisfeito com o ministério que você serve. Tem se tornado insatisfeito com a unção que Deus deu para você. Tem se tornado infiel a Deus, porque vem a mim só e nada mais. Verso 19: o Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual o fim que terão, pois são geração perversa de filhos infiéis. Verso 21: provocaram-me com ciúmes, com aquilo que nem Deus é, e irritaram-me com meus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Cara, olha o papo de Deus. Deus parece que aqui é uma criança de 12, 13 anos brigando de ciúmes. Olha o tamanho do amor de Deus. Ah é? Vocês causaram ciúmes em mim? Porque eu dei tudo para vocês. Mas agora eu vou arrumar um povo que nem era meu povo para causar ciúmes em vocês também. É uma guerrinha de amor. Olha a guerrinha de amor. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e os provocarei a ira por meio de uma nação insensata. Irmão,
O povo não quis Deus, não quis saber de Jesus. Sobrou para quem? Quem é esse povo que a Bíblia está falando? Quem é esse povo que Deus está falando nessa manhã? Eu e você, somos nós. Você entendeu agora que Deus não chamou você para ser de esquerda, Deus não chamou você para ser de direita, Deus não chamou você para ter partido político, Deus não chamou você para destruir a sua família. A Bíblia diz em 1 Pedro que fomos chamados nação santa e sacerdócio real, porque aqueles que rejeitaram a rocha, sobrou para mim e para você, meu irmão. Somos privilegiados de estar na presença do Senhor e fazer a sua boa vontade. Você entendeu por que você não pode andar de qualquer jeito, irmão? Você entendeu que você não pode fazer as coisas de qualquer jeito para Deus? O tamanho da pedra preciosa que você é para o Senhor. Chamado, irmão. Deixa eu quebrar a sua religiosidade um pouco. Chamado não é para ser pastor. Chamado não é ser músico. Chamado não é ser evangelista. Chamado não é ser líder de GC. Não é entregar bala. Chamado é para estar com Ele. Vocação é o que vem após o chamado. Então, quando Adão tinha pecado, estava lá de boa, colocou lá, fala, as folhinhas para cobrir a sua nudez. Então a Bíblia diz que Deus veio e perguntou onde você está. Então a primeira menção de chamado foi em Gênesis, aonde você está. Então, queridos, se você quer ter um chamado, é para estar com Ele. Vocação é outra coisa. Chamado para estar com Ele, vocação é para o próximo, e sacerdócio é para manter na intimidade, amém? Aleluia. Então o chamado é volta aqui. Olha só, por isso que você não pode ficar andando de qualquer jeito, irmãos. Tem que investir naquilo que Deus deu para você. Provérbios capítulo 21, verso 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Prepara o cavalo para o dia da batalha, e o Senhor é quem dá a vitória. Então, querido, ter um chamado de Deus não significa que já foi chamado, amém? Ter um chamado na nossa vida de Deus para estar com Ele, e agora eu vou falar chamado, você entende? Vou trocar por vocação, mas chamado, estou falando de ministério, ou ter algo para fazer com Deus. Então ter um chamado de Deus não significa que já foi chamado. Você foi chamado para estar com Ele. Agora o que vai vir depois desse relacionamento se chama de frutos, amém? Então em Provérbios, cara, está convidando eu e você para nos preparar para as coisas que hão de vir. Eu me lembro que eu tive um sonho, eu compartilhei um dia com a liderança, e eu sonhei que eu cheguei tipo num comício assim, era uma quadra do lado da minha casa lá em Taubaté, e muita gente, tinha um caminhão assim de som. Aí eu cheguei, não tinha ninguém lá para pregar o evangelho. Eu falei assim, nossa, o pregador faltou. E alguém falou assim, cara, vai lá e prega lá. O cara faltou, aproveite essa oportunidade. Aí eu lembro que eu olhei para os caras e falei, cara, mas eu não estou preparado. Eu não estou nem com a minha Bíblia na mão. E aí eu acordei desesperado. Eu falei, meu Deus, cara. Meu Deus, Deus quer fazer algo na minha vida. Eu não tenho nem buscado a presença como deveria. Eu não tenho nem estudado como deveria. Então, Provérbio diz para a gente investir, cara. Para a gente investir no que Deus tem dado para nós. Provérbio, tem um provérbio que diz que para que você compre conhecimento. O Braga acabou de falar aqui, o homem que achou um tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou o campo para ninguém tocar naquele tesouro. Ou seja, tudo no reino de Deus é investimento, porque tudo que você não investir uma hora vai padecer, irmão, seja na fé, seja no ministério, seja num casamento, seja no relacionamento com os filhos, seja na comunhão com os irmãos. Tudo que a gente não investir, em algum momento vai padecer. Se a gente não investe numa empresa que está numa fase de crescimento, em breve vai padecer. Se a gente não investe no ministério, se a gente não investe na igreja, em pessoas, em breve vai padecer. Então tudo aqui envolve investimento. Nós temos um baterista da igreja, o Diego Xavier, ele mora em Portugal. Esse cara era guitarrista, irmão. Ele era guitarrista e um dia ele chegou na Poema, não tinha bateria. Ele chegou e falou assim, cara, eu estava orando a Deus essa madrugada e Deus falou para eu comprar uma bateria. Aí todo mundo deu risada. Ele falou, Diego, para, cara, você não sabe nem tocar bateria, irmão.
Você não sabe nem o que é baqueta, cara. Você não sabe nem o que é pele de bumbo. Que bateria? Ele falou, cara, Deus falou para eu comprar uma bateria, que Ele vai me ensinar a tocar. Cara, a gente ficou meio incrédulo, né? Porque era o primeiro milagre que a gente ia ver dentro da Poema. Era um cara que era guitarrista para aprender a tocar bateria, né? Eu falei, seja conforme a sua fé, então. A gente fica na intercessão, né? Que seja logo, não estrague a banda, nada, né? Aí, cara, ele foi, comprou a melhor bateria que tinha na época. Comprou uma Tama de 8 mil reais. Daí a gente olhou e falou, Diego, pega uma mais usadinha de 800 pila aí, né? Pelo menos vem só um tom só. Já tá bom pra você. Ele falou, não, cara, Deus falou para eu comprar a bateria que Ele vai me ensinar, então eu vou comprar a melhor bateria. Irmão, essa bateria tá até hoje na igreja, na Poema Taubaté. Ele comprou, cara. E ele ficou na casa dele treinando, e ele ia pro culto, e a gente, cara, deixa o Diego tocar ou não deixa? Ah, deixa tocar. Irmão, se você ver os vídeos antigos, dá depressão. Como usar que eu... Aí eu quero subir ele, Eu falei, meu Deus, cara. Aí ele falou assim, agora eu preciso comprar o conhecimento, então eu vou fazer uma aula. Então começou a investir numa aula de bateria. Cara, quando ele foi embora da Poema Taubaté, ele era um dos melhores bateras da Poema. Porque recebeu a palavra, se jogou nela, comprou o conhecimento, e Deus veio comprando e capacitando ele. Então, irmão, quando Deus chamou alguns homens de Deus na Bíblia, no Velho Testamento, nenhum deles estava parado, eles estavam fazendo alguma coisa. Deus não chama ociosos, Deus chama aquele que está caminhando. Uma coisa que eu ensino para todos os líderes aqui: você quer ver alguma coisa, você quer ensinar um princípio para alguém, você tem que praticar esse princípio. Querido, aquela pessoa que pratica o princípio de dízimo, quando ela vai ensinar sobre isso, além do ensino que sai poderoso, sai também a unção, porque o que quebra jugo não é ensino, o que quebra jugo não é a banda, o que quebra jugo não é a palavra, o que quebra jugo é a unção. Então você não pode só ter conhecimento, senão você vai tornar um ensino religioso, mas você precisa conter a unção, porque é a unção que toca as pessoas, é a unção que despedaça o jugo, é a unção que desperta as pessoas para o propósito delas. Então não adianta só conhecer, irmão, tem que ser praticante. Não adianta só conhecer, você tem que investir tempo. Amém? 2 Timóteo capítulo 4, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Ou seja, para pregar a palavra de Deus não depende da situação que você está, cara, não depende da situação que eu estou vivendo ou não. Pregar a palavra de Deus envolve pregar aquilo que Deus determinou para você fazer. Pregar a palavra de Deus envolve pregar as boas novas. Xandão, não estou bem hoje, eu não vou pregar. Irmão, na Poema não tem esse mimimi. Já teve dias que eu tive uma discussãozinha com a Marcela, a gente não é discussão, né? É falta de... não compreende, né? A revelação às vezes do outro e... eu não sei se você já passou por isso, daí eu parei aqui na porta e ela falou, agora você vai pregar? Eu falei, Satanás? É você? Você vai pregar? Eu falei, por quê? Você quer pregar no meu lugar? Ai, tá muita chuva, não vou no culto. Você é de açúcar, irmão? Tá muito frio, pastor. Ai. Mas para ir no shopping, nós vamos. Com frio, com chuva, sem chuva. Querido, pregar a palavra de Deus e viver nela não depende de circunstância. Depende da fome que você tem. Porque se você tem fome e desespero, você vai atravessar a cidade, cara. Se você tem fome por Deus, desespero por Deus, você vai atravessar uma nação para ouvir uma palavra. Eu já peguei o meu carro para dirigir 9 horas até BH, cara, para pegar meia hora do culto do Danduque e voltar embora no outro dia. Eu, Augusto Miele e o Japa. Já teve homens que tiveram em Taubaté olhando e falou, cara, vocês têm que estar aqui para vocês receber. Já fomos para lá para receber. Não fomos para pregar, não estávamos num cartaz nem nada. Nós tivemos o evento de 2 dias com o Leandro aqui. Quase todos os pastores das Poemas vieram para cá de carro, simplesmente para estar aqui 2 dias na mesa comendo da palavra.
Querido, é a fome e o desespero que você tem por Deus que vai fazer Deus gerar algo poderoso dentro do seu coração, dentro da sua casa. Olha só como o evangelho não pode depender da nossa condição. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8. Olha só o apóstolo Paulo: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. O apóstolo Paulo está falando: não quero que vocês não desconheçam o que a gente já passou. Passamos tantas dificuldades a ponto de perder a esperança de vida. O apóstolo Paulo está dizendo: de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Olha o apóstolo Paulo, cara, a gente ia morrer, não tinha saída, estávamos numa situação, ou Deus fazia um milagre ou Deus não fazia. Cara, quando eu me mudei para Curitiba, foi tudo lindo, cidade nova, gente nova, galera nova, muito legal. Chegamos aqui, a gasolina 7,40. Falei para Marcela: será que é a cidade certa que nós viemos mesmo? Mamon estava reinando nos postos, cara. Falei: 7,40. Cheguei com um carro, falei para Marcela: vamos falir? Ela falou: o que você quer fazer? Eu falei: vamos pegar um carro 1000, cara, vamos pegar uma baratinha para caber só nós dois, está ótimo. Irmão, primeira poda já foi, trocamos de carro. Pegamos um carro mais econômico, que rendia mais. De repente os caras: vocês são de São Paulo, a imobiliária então vai ter que pagar uma taxa disso, taxa daquilo, taxa disso, daquilo. Falei: meu Deus, cara, liga para algum irmão para ver se não tem um lugar lá para nós dormir na casa, porque é de São Paulo, as taxas só estão aumentando. Em 5 meses que eu estava morando numa casa, tive que sair da casa. A Marcela: por que nós vamos sair? Falei: porque nós vamos falir de novo. Já quase falimos vamos falir a segunda, já com a gasolina, agora com a casa. Gente, tudo belezinha com a liderança, conhecendo a galera. De repente vem Covid. Aí pega o Covid, a Marcela fica mal. 3 dias mal. Eu 3 dias jogado numa cama. Minha filha, eu não sei até hoje o que ela comeu, o que ela bebeu, o que ela fez em 3 dias. Não sei. E nem ela sabe, acho que ela dormiu junto. Só pode. O Tiago Chaz e alguns irmãos tinham que levar comida na porta da minha casa, cara, parecia um cachorro. Eles deixavam, corria, e eu tinha que ir lá fora pegar e correr para não passar Covid para os outros. Cara, foram uns 20 dias assim. De repente a Marcela: ai, minha saturação está baixando, baixou para 82. Daí ligamos para o médico falou: pelo amor de Deus, leva para o hospital. E nós 3 sozinhos, a família não podia vir para cá. Eu falei: meu Deus, Jesus, o que é isso? Vim para fazer a tua obra, Jesus. A minha filha começa a chorar e fala: pai, a mamãe vai morrer, a mamãe vai morrer, a mamãe vai morrer. Eu falo: não vai morrer, menino, vira essa boca para lá. Não pode morrer. Aí papai, mamãe, papai, olha só um monte de gente morrendo. Eu falei: não vai. Cara, tive que pegar minha filha no colo assim uma hora, grudar ela e falar: filha, no nome de Jesus, seu pai vai trazer a sua mãe viva do hospital hoje. Entra comigo no carro e vamos orar. A sua mãe vai voltar para casa. Eu: tá bom, papai. E levamos a Marcela para o hospital e não sabe notícia. De repente a Marcela, depois de umas 3 horas, ela volta: amor, deram um medicamento para mim, estou melhor, vamos para casa. Dormindo todos os dias pronado e falando: Deus, não deixa minha esposa morrer. Não deixa minha esposa morrer, Jesus. O Senhor me tirou de Taubaté para morrer aqui, Deus, pelo amor de Deus. Não deixa ela morrer, Jesus, porque se ela morrer, acabou meu ministério, acabou tudo. Eu casar com outra mulher, pegar a credibilidade com a igreja, já era. Já era. Os caras falam: o pastor. Falei para Marcelo, depois que passou tudo, falei: amor, se você morre, até arrumar outro casado meu, que B.O., cara. É melhor ser padre. Estava casado de novo, não ia casar não. Eu tiro o chapéu para Salomão, cara. 300 mulheres, 700 concubinas, gente. 1000 sogras. Salomão era um cara espiritual, cara, só pode. Deus o livre.
Você está feliz ainda, irmão? Manda um lá menor aí, Brunão. Sim, Deus. Sim, Jesus. Outra vez, quero perder o sono. Me apaixonar outra vez. Sim, Jesus. Quando de amor por ti. Aleluia. Tá feliz ainda, irmão? Cara, esse verso nunca fez tanto sentido na minha vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Verso 10, ele diz, Paulo dizendo, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Aleluia, aleluia. Cara, uma amiguinha da Malu, um amiguinho perdeu o pai. Chegou na escola chorando porque perdeu o pai. E 3 dias chorando. Um dia a professora falou: jovenzinho, calma, calma seu coração. E ele disse assim: professora, meu pai foi morar no céu e minha mãe falou que ele não vai voltar. E eu estou triste, eu estou com saudade do meu pai. Querido, qualquer um aqui abraçaria aquela criança e falaria: calma, está tudo certo, conte com a gente, é normal a gente fazer isso. E a Malu veio me contar o tamanho do discipulado que a professora deu na vida daquele menininho. A professora olhou para ele e falou assim: pode chorar, chora à vontade, mas nesse momento vamos orar. E a professora pegou na mão daquela criancinha, ao invés de abraçá-lo, e falou: vamos orar. E começou a orar com ele. No final falou assim para ele: filho, todas as vezes que você sentir falta do seu pai, lembre-se que você tem um Deus Pai. Todas as vezes que você ficar triste porque você está com saudade, lembre-se que Jesus é seu pai também, e Ele está do seu lado e vai te ajudar. Sabe o que é isso, querido? É destino profético para uma criança pequena. A minha filha entrou chorando tempos atrás dentro de casa, porque falou: pai, a Nath, filha do Luan, vai ter irmãzinha, pai, e eu não tenho. E ficou do meu lado sentadinha chorando. Eu falei: filha, o que está acontecendo? A Nath vai ter irmã e eu não tenho irmã, pai. Então eu falei para ela: vem aqui, dá a mão, vamos orar? Deus ainda não quis, filha, mas vai querer em algum momento. E se não quiser, vai ser bênção para você. Tudo que tem é seu, você não vai dividir com ninguém. Que hora que vier o irmão já era, acabou o seu reinado, minha filha. Vamos orar? Vamos, papai. E a lagriminha correndo, eu falei: vem aqui, Jesus, deixa a Malu ter esse prazer, pai, de ter uma irmã, de teu irmão. Pai, escuta o coraçãozinho da Malu. Mas eu quero deixar bem claro para minha filha aqui, Jesus, em tudo isso, seja feita a tua vontade. Querido, nós temos que parar de passar a mão na cabeça das pessoas e começar a dar a real esperança para elas. Sabe qual é a real esperança? É aquele negócio que onde chegou Pedro e João, ele disse assim: não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. A real esperança é Cristo Jesus. Ainda que a gente não tenha nada, não tenha coisa nenhuma, não tenha filhos, não tenho, se for da vontade do Senhor vai ser, se não foi, glória a Deus também. Mas a real esperança é Cristo Jesus. Aleluia. Então levanta a cabeça, irmão, em nome de Jesus. Tem uma música do Katz Barnett que diz o seguinte: levante a cabeça, não seja um rato ou um cão, e venha conhecer de vez o Filho de Deus. Esse é o propósito do Evangelho. Salmo 103, verso 1: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Gente, vai ter algum momento da minha vida e da sua que eles vão ter que sequestrar nosso coração, cara.
sequestrar a nossa alma, o nosso sentimento, e começar a dizer glória, 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 aleluia, Jesus é bom e Jesus é bom. Eu falei para vocês, semana passada eu entrei na academia, paguei, não fui. Senti de Deus que a academia estava precisando de dinheiro. Falei, bom, vou abençoar a academia. Aí essa semana eu consegui 2 vezes, já uma vitória. Aí eu estava aqui em cima essa semana, eu com o Chas conversando, cadê? O Chas foi embora. Eu falei, preciso ir na academia, preciso ir na academia, preciso ir na academia. Aí fiquei sentado ali, falei, cara, mas amanhã eu vou. Estou resolvendo as coisas de Deus, estou falando com os irmãos de Deus aqui. Cara, de repente eu falei assim, maldito homem você, Xandão. Comecei a falar para a gordura da minha carne aqui. Falei, gordura, você vai embora no nome de Jesus, cara? Mas eu vou na academia. Irmão, levantei, fui na academia na força do ódio. Cheguei lá, encontrei a Marcela, estava o Danilo, a Fabinha, todo mundo já olhei. Nem falei, Pai do Senhor, não, já entrei reto. Sentei na força do ódio, cara. Você entendeu que em algum momento você vai ter que sequestrar a sua vida e começar a mandar a sua alma ficar quieta? E começar a declarar e relembrar aquilo que te dá esperança. Nos momentos de crise que eu passei, de caos que eu passei, o que me lembrava eu tenho uma palavra do Senhor, e ela vai se cumprir, cedo ou mais tarde ela vai se cumprir. Querido, em algum momento você vai ter que sequestrar a sua alma. 1 Pedro capítulo 4, 19 diz, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ou seja, encomendar a sua alma é dizer para a sua alma, alma, vou lembrar você da promessa que Deus me deu. Encomendar a sua alma, querido, é colocar os seus sonhos diante do Senhor de novo. Encomendar a sua alma é pegar os seus projetos e apresentar para o Senhor de novo. E se Ele dizer não, Provérbios diz para a gente apresentar de novo, até que Ele aprove aquilo ali. Então encomendar a alma, cara, é dizer para a sua alma, você não me governa. Encomendar a sua alma é dizer, você não manda em mim. Encomendar a sua alma é dizer, cara, você não vai conduzir minha vida, eu sou movido pelo Espírito. É muito conflito, irmão. Você acha que você tem conflito? Eu também tenho. Mas a gente precisa de homens espirituais, não de almáticos. Homens espirituais servindo a Deus e não pessoas almáticas. Mimimi church. Tudo se fere, tudo se machuca, tudo pega mal. Vou embora daqui, saio de lá, faço o que eu quero da minha vida. Então demorou, irmão, o inferno está cheio desse também. Fica tranquilo. Diga para o seu irmão, oramos por situações. Diga com fé, irmão. Oramos por situações, mas não oramos a Deus dizendo o que o Senhor quer de mim. É tão simples, cara. É tão simples. É tão simples a gente falar a Deus, o que o Senhor quer de mim. Essa semana passada eu cheguei aqui na igreja. A gente tem um café aqui todo domingo de manhã e de tarde. Todas as pessoas que servem aqui na Poema, elas tomam um café ali em cima, na lounge. E a gente faz uma mesa e prepara a mesa para todo mundo, e todo mundo que serve vai lá. E a gente tem um tempo ali de resenha, inventando apelido pro outro. A gente é feliz lá, irmão. A gente dá risada. A gente fala do andamento do culto, como vai ser. Se você um dia tiver vontade de tomar um café, sobe lá. Fala com o Samuel ali que ele libera você. Fala com as meninas da lounge, está liberado. E vocês sobem lá e tomam café. Mas traga um pão, porque não é muito que tem lá. Já traz o pão também. A manteiga. E aí eu cheguei lá, cara, né? Na lounge ali de manhã. Falei, oi, tudo bem? Daí quem estava lá servindo era a tia Rita, sogra do Bruno Duarte e tal. Daí eu falei, oi tia. Ela estava assim, pergunta se eu estou feliz. Falei, tia, 8h30 da manhã, a senhora já assim. Ela pergunta se eu estou feliz. Eu falei, a senhora está feliz? Ela tô. Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque eu estou servindo aqui. Porque eu estou aqui com as pessoas arrumando a mesa. Cara, e eu olhei e falei, tia, a senhora tem que pregar lá no meio, no culto. Porque a gente está pregando para Deus dar poder, mas não prega para ver qual o lugar do corpo que a gente quer funcionar. Irmão, tem gente que quer funcionar no lugar do corpo errado. Deus não colocou, não quer você em outro lugar. Você fica batendo cabeça. Por que não abre as portas?
Um dia chegaram para Jesus, assim: ô Jesus, quem que é o maior? Fala para nós. Quem que é o maior, Jesus? É os caras que ficam sentados em cima do palco lá, nas cadeirinhas lá atrás? Não. Quem que é o maior, Jesus? É os caras que ficam sentados aqui no cantinho ali, ó. É a cadeira pastoral? Não. Aí Jesus falou assim: quem que está sentado à mesa é o maior ou quem é aquele que serve que é o maior? Os discípulos falaram: aquele que está sentado à mesa. Ele falou assim: então, com vocês não é assim. O maior é quem serve. Com vocês não vai ser assim. Tipo, já deu no meio dos caras. Vocês já quiseram subir para a cabeça porque vocês estão andando comigo? Então vocês vão ter que servir. Comigo não é assim não. Cara, eu olhei para a tia Rita e falei: meu Deus, cara. Hello, moto. Cara, um dia Jesus está na mesa com os discípulos. E de repente eles estão sentados ali fazendo a ceia, trocando uma ideia. E era de costume naquela época, todas as vezes que eles iam se sentar à mesa, era de costume lavar os pés. E naquela época, aquela cultura, quem que fazia a lavagem dos pés? Era o escravo mais baixo. E depois dele era o escravo de um outro grau de superioridade lá dentro, mas ambos sendo escravos. E na falta dos escravos, quem lavava os pés daqueles homens eram as mulheres. E por que era escravo e por que era mulher? Porque era um serviço insignificante na época, lavar pé. Pensa os caras viajar, irmão, 1 mês, 15 dias, sentar com a sandália toda preta, unha sem fazer, um chulé desgraçado. Imagina o jeito que era aquilo lá. Então eles estão sentados. Jesus está ali e de repente começa o assunto: ninguém vai lavar o pé? Naquela condição não tinha escravo e não tinha mulher para fazer o trabalho. Então eles ficam sentados na mesa olhando um para a cara do outro: quem vai fazer isso aqui agora? Quem que vai fazer isso aqui? Quem será que vai lavar os pés? Quem vai se rebaixar aqui agora? Se humilhar e fazer o trabalho insignificante? Então o homem chamado Jesus se levanta, discipulando todo o ambiente. Começa a lavar os pés dos discípulos. Termina de lavar, ele levanta e fala para os caras: vocês entenderam o que eu fiz aqui? Se tem alguém que é maior que nessa manhã, não sou eu, querido. É quem recebeu você ali fora com a balinha e com a plaquinha na mão. Se tem alguém que é maior que nessa manhã, alguém que está servindo aquele som. Se tem alguém que é maior nessa manhã, que são esses homens que estão te servindo na adoração. São os caras que estão lá atrás, são os poeminhas. Mas a gente procura: Deus, o Senhor quer me ver pregando ou tocando? Ninguém pergunta para Deus se é para lavar o banheiro da igreja, porque talvez seja insignificante demais esse serviço. As pessoas perguntam para nós: o que precisa fazer na igreja que eu quero servir? A gente fala: vai na limpeza. Tem 30 lá no grupo, vem 4. Pode deixar, não aparecem. Talvez seja insignificante demais, cara, lavar o banheiro que você usa. Talvez seja insignificante demais alguém sair daqui e ajudar alguém. Querido, a grandeza no reino de Deus, ela não é medida por quantas pessoas nos servem. A grandeza no reino de Deus não é um pastor ter muitas pessoas que o servem. A grandeza no reino de Deus é quantas pessoas você está servindo. Não estou falando de ministério. Simplesmente o servir o seu vizinho, o seu chefe, a sua empresa, os seus amigos, a sua casa, a igreja também, as pessoas que estão no GC. Esses são os maiores no reino de Deus, irmão. Então, por favor, em nome de Jesus, cara, não busque títulos. Não espere alguma coisa acontecer para você se envolver. Se envolva antes. Busque os dons. 1 Coríntios capítulo 12. Cara, essa manhã é uma manhã de ativação para alguns de nós aqui, cara. Alguns de nós está parado no ministério, parado nos seus dons. Jesus vai chacoalhar o bambuzeiro aqui hoje, irmão. Se prepara, meu amigo.
Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres, e outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de língua, e ainda a outro interpretação de língua. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Gente, olha só, e você fica falando que você não quer dom. O dom não é para você, irmão, o dom é para tocar alguém que precisa de um toque sobrenatural. O dom, querido, não é para você crescer nele, o dom é para você fazer alguém ser tocado por ele e dar vida para essa pessoa. O maior erro que nós podemos cometer como igreja é estar cheios de dons, vazios de propósito. Cara, em nome de Jesus, se você tem o dom de cura, põe a mão na cabeça do enfermo e ore e cura. A Bíblia não está falando para nós, orem pelos enfermos. A Bíblia fala para nós, curem os enfermos. Se você tem um dom de profecia, use ela com zelo, busque ela. O único dom que é para você ser usado, irmão, é o dom de línguas, porque quem ora em língua edifica-se a si mesmo. O resto, querido, é para o próximo. Se você tem o dom de interpretar a língua, pelo amor de Deus, cara, apareça no nosso meio, no nome de Jesus. E se você não tem dom nenhum, né? Vamos orar para Deus batizar você com fogo nessa manhã. Orar para Deus batizar você com dons nessa manhã, para que o corpo de Cristo continue caminhando e crescendo em estatura perfeita e de unidade. Se o seu dom é cuidar de alguém, pelo amor de Deus, Romanos 12, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente, ou seja, faz o Pix. Se o seu dom é contribuir generosamente, irmão, faz o Pix, cara. Só tem uma maneira de Deus multiplicar aquilo que Ele está dando para nós, repartindo. Lembra da ceia? O pão. Comam. Quer ver Deus abençoar você, irmão? Reparta. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Ô gente, quando eu preciso de alguém que precisa ensinar aqui, eu chamo a Fábio do Chás, falo, cara, vai lá e ensina lá. Quando eu preciso de um evangelista meio doido para ir na casa de alguém orar, eu falo, mano, vai em tal lugar. Tem gente que fala assim para mim, pastor, tem que ser você na minha casa. Mas eu falo, o que você está precisando? Cara, que eu tenho um filho adolescente. Eu falo, não, mano, tem a galera dos influeiros lá que está nascendo na Poema. Os caras são hardcore, e eles não vão de um não, se você chamar já vai chegar 5. Eles andam de bando, é tipo Smurf, mano, vai tudo junto. É tudo louco, chega voando já. Do nada brota, eles brotam. Surge atrás da árvore, tipo gnomo, sai assim, ó. É os influeiros, não mexe comigo não, deixa eles. Cara, o Gibson, mano, é Gibson mesmo, Wallace Gibson, diferenciado menino, veio de Manaus. O Gibson, eu falei, Gibson, você tem que ficar na porta da igreja, cara. Ele tem um sorrisão assim, ó. E eu falei, Gibson, você deve dormir e acordar com esse sorriso. Acho que a sua boca nem fecha. Ele tá assim, ó. Você olha para ele e vê, pastor, tudo bem, pastor? Eu falei, cara, de onde você tirou esse sorriso? Ele falou assim, e esse aqui que conquistou a minha esposa. Eita, oh, marvado, miserável. Eu falei, Gibson, você tem que estar lá, cara. Gente, eu não sou tão legal para ficar na porta recebendo alguns de nós. O dia que eu fiquei ali, eu saí dali depressivo, ninguém nem olhou na minha cara. Falei para os meninos, eu falei, eu vou ficar entregando balinha lá. Eu fiquei ali, os caras passaram nem falou bom dia. Eu falei, olha só, não fico mais, fiquei ferido. Mas eu não sirvo para estar ali. Tem gente que serve, irmão, tem gente que faz melhor do que eu. Cara, você quer ter alegria. Tem alguns irmãos que você ficar 5 minutos, a tristeza vai embora. Porque é gostoso ficar perto dos caras, você dá risada, você se sente feliz. Então é diferentes tipos de dons, cara.
Então, por favor, não rejeite os dons, pelo amor de Deus. Não é para você o seu dom, querido, é para nós. Amém? Então o que faz a gente sucumbir na fé? Sucumbir na caminhada? Falta de clareza no chamado. A maior crise que nós temos de todos os tempos é a crise de identidade. É a crise de chamado. Que chamado eu tenho? Eu não sei, irmão. Você precisa descobrir em Deus, é Ele que vai revelar. Pastor, aponta meu chamado. Tem gente que chega no final do culto e fala assim: pastor, entrega uma palavra para mim de revelamento. Revelamento. Pastor, eu sei que tem uma palavra com você, pastor. Dá uma palavra para mim. Daí eu falo assim: Jesus te ama. Daí o irmão: ô louco, pastor. Eu falei: mas você quer uma palavra? Eu dei. Os caras acham que não é guru espiritual, irmão. Então o que faz a gente sucumbir na fé? A falta de clareza, a falta da vocação. E onde a gente descobre isso? Em Cristo. O apóstolo Paulo diz: ser achado nele, antes da fundação dos séculos. Efésios capítulo 1, se eu não me engano, diz que a gente foi achado nele, antes da fundação do século. Então tudo de Deus, querido, você não precisa procurar fora, já está dentro de você. Existem pessoas que já têm dons no nosso meio, mas não se despertou ainda. Então eu quero te dar um sinal hoje: começa a se envolver com pessoas, começa a servir pessoas, e esse seu dom vai ficando muito mais claro, muito mais nítido no meio da galera, e você vai se identificando mais. De repente você está com alguém e você fala: meu Deus, cara, eu amo cuidar de gente, meu Deus, eu amo estar nas mesas, meu Deus, eu amo servir, eu amo liderar. Então Deus vai te aperfeiçoando no meio da caminhada, juntamente com o corpo. Nós vamos te ajudando nisso. Então a gente vai crescendo em estatura e maturidade, e de repente está todo mundo muito bem encaminhado e muito bem reposicionado dentro do corpo. Mas só está em Deus, irmão, não está na gente esse dom seu. Você precisa descobrir em Deus isso aí. Amém? Estou quase encerrando, gente. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Olha só, segundo as profecias já proferidas. Irmão, quantos de nós já recebeu uma profecia poderosa? Quantos de nós já recebeu uma palavra de Deus que falou: é isso, vou tomar posse, mas chegou na quarta-feira, você já esqueceu da profecia? Eu me lembro que eu já contei esse testemunho algumas vezes, vou contar de novo. Eu tinha uma guitarra muito cara, e um dia eu falei para Marcela: eu quero ser pastor de igreja. E aí Deus falou comigo o que Ele ia fazer na minha vida. Eu falei: eu preciso selar essa profecia, eu preciso selar essa palavra que Deus falou comigo. Então eu peguei essa guitarra que valia ali na época, valia uns 8 mil reais. E eu voltei de Caxias do Sul e falei para Marcela: vou semear essa guitarra. Ela falou: amor, essa guitarra é um presente de casamento. Eu deixei de viajar na lua de mel para você ganhar essa guitarra. Os irmãos lá não tinham condição de pagar a viagem, a guitarra deram a guitarra. Você vai fazer isso? Eu falei: vou selar essa profecia, porque eu quero ser pastor de igreja. Então a Poema São José dos Campos estava iniciando a Poema lá. Eu fui lá, peguei a guitarra e falei para os caras lá: ó, tá aqui a guitarra, vende, compra tinta, bloco, compra alguma coisa aí, porque eu quero ser pastor de igreja. Falei para o Leandro: Lê, quero ser pastor de igreja. Ele falou: tá bom, cara, amém. Então aquele dia eu plantei isso aí, foi mais ou menos em 2016, 17. E aí um dia, cara, eu lá orando, o Danduque foi na Poema, de repente o Danduque falou: sobe todos os pastores aqui. Cara, esse dia foi louco. E foi tão louco, porque eu com a Marcela, a gente foi tendo discussão dentro do carro. A gente teve uma leve atrito dentro do carro, indo para a conferência. Olha que benção. E aí, irmão, ela estava sem falar comigo, porque mulher de 1h25 anos para perdoar. E eu já tinha perdoado na curva que eu fiz para a rua, na próxima curva eu já perdoei. E aí, o Danduque chamou, cara, e ela foi na minha frente bravinha assim, ó, no palco. E eu atrás, já curado, sarado, restaurado, reconciliado com Deus. Estava ali. É gostoso ser nós, né, cara? Você pode ser quem você é, cara. Ô, Jesus chamou você para ser você, cara. Pelo amor de Deus, não queira ser o outro, você é você. Deus chamou você, cara. E aí eu estava ali, o Danduque olhou e falou assim: quem é este homem? E o Guilherme traduzindo, né? Aí eu olhei para trás, olhei a Marcela à minha frente, eu com a mão aqui no ombro dela.
Aí eu olhei assim, ele veio e falou assim: quem é esse homem? Eu fiz assim, dele: você. Aí eu fiquei quieto. Daí ele chegou para Marcela e falou assim para Marcela: você é a esposa dele? Cara, a Marcela tinha tudo para me vender ali, cara. Você é a esposa dele? Ela: sim. Começou a chorar. A pergunta do Danduque: ele é um bom homem? E eu já aqui no ombro dela, ó: cuidado. Falei: cuidado que você vai falar. É o Jedi que está na sua frente. É o Jedi do Evangelho, ó, cuidado. E esse, ele é um bom homem? Ela: sim. E eu já aqui: eu sou. Eu falei assim: é um bom homem? Sim. De repente ele fez a segunda pergunta: ele ama Jesus? Ela disse: sim. Ele falou assim: ele deixaria tudo por Jesus? Sim. Ele falou assim: se Jesus levar ele hoje, enviar ele hoje para as nações, você libera ele? Ela: sim. Ele falou assim: mas fique tranquilo que você vai junto. Ele falou: vem aqui na frente vocês dois, eu tenho uma palavra para vocês, nós estamos enviando vocês hoje. Queridos, isso foi em 2016 ou 2017. Alguém nessa cidade chorou pela igreja. Alguém gemeu por ela. Alguém clamou por ela. Alguém plantou a semente. Deus tem feito o crescimento. Um colheu, o outro regou com lágrima, cara. E Deus está dando crescimento para nós. Igreja, em nome de Jesus, não desperdiça o que Deus está fazendo no nosso meio, cara. Eu repreendo o espírito de confusão no nosso meio. Eu repreendo o espírito, querido, de desunidade no nosso meio, em nome de Jesus. É muito precioso o que Deus está fazendo no nosso meio, cara. Você precisa enxergar isso. Segundo Timóteo 1,6: por essa razão, torna a lembrar, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Cara, um homem de Deus, ele sempre vai apontar. Um homem de Deus sempre vai apontar em você o caminho para você trilhar. Um homem de Deus sempre vai apontar um dom que você carrega. Xandão, mas eu ainda não sei meu dom, não sei o que eu faço. Se envolva. Ande com pessoas. Sirva elas. Uma vantagem que eu tive muito tempo na Poema foi porque eu andei em todos os ministérios dentro da igreja. E por andar em todos os ministérios, eu consigo ter uma visão macro hoje da necessidade da igreja local. E à medida que você anda em muitos ministérios, você se submete a muitos líderes. Então tudo aquilo que aqueles líderes carregam, você começa a receber por herança também. Tudo que você começa a receber por estar em obediência debaixo daqueles líderes, você começa a aprender a conhecer o coração de cada um. E ali você consegue enxergar o seu dom. Ali você consegue enxergar o talento que Deus foi dando para você. Porque esses homens vão ajudar você a despertar nisso. É por isso que a gente preza tanto em andar em unidade, andar junto. Para que ninguém fique fazendo coisa sozinho, irmão. A gente faz de família, a gente faz de galera. Então, queridos, ame no nome de Jesus a posição que Deus está dando para cada um aqui. Não importa o lugar que você esteja. José serviu Potifar. Josué serviu Moisés. Jesus se submeteu a João Batista. Davi se submeteu a Saul. Querido, servindo pessoas que já têm a unção de Deus, vai te colocar no futuro com a unção que você está recebendo hoje. À medida que eu servi o meu pastor, foi à medida que eu fui recebendo graça, fui recebendo intimidade dele, unção dele. Querido, por muito tempo eu servi o Leandro de levar até a filha dele para a escola. Vai buscar o aeroporto, Xandão, você pode? Voa. Gente, todas as vezes que eu vou viajar para um lugar e eu posso levar alguém, eu levo alguém nessa igreja. Todas as vezes que eu vou pregar em algum lugar, eu falo com alguém: cara, vamos comigo, vamos junto. Um servindo o outro, trocando ideia com o outro, recebendo um do outro. Então a unção, você servir pessoas que já foram ungidas por Deus, vai garantir a sua unção no futuro também.
A unção que você honrar hoje, querido, vai ser a unção que vai te alcançar onde você está. Aleluia. A unção que você está debaixo é a unção que vai te pegar em algum momento. A unção que você está servindo é a unção que vai te catapultar em algum momento para um lugar mais alto de autoridade. Isso é muito forte. Então proteja o lugar que você está. Não seja a geração de Eliabe. A geração de Eliabe é a geração posicionada diante das adversidades. É a geração posicionada em ministério, é a geração posicionada dentro da igreja. Porém não queima mais pelo propósito, só está posicionado, perdeu a sua voz. Como Zacarias, que era o sacerdote, perde a voz da autoridade, agora só fica fazendo coisas no automático. A geração de Eliabe, querido, sempre vai querer exterminar a geração de Davi, porque eles não queimam mais, eles não fazem mais nada. Mas quando vem uma geração nova, com fome, sede, desejo por vencer uma batalha, eles falam: você não pode, você é novo na igreja, você não pode batizar, você não pode servir porque você não é batizado, você não pode servir aqui porque você só está 6 meses na igreja. Maldita geração de Eliabe que está atrasando o lado dos Davis. Querido, a minha geração e dos mais velhos, se você é crente aqui mais velho, nós temos uma missão: transferir o legado para a geração que está vindo agora, irmão. A responsabilidade está nas suas mãos, Jesus vai cobrar ela de nós. E agora eu quero encerrar mesmo. Está feliz ainda? Olha para o seu irmão e diga assim para ele: você tem fé? Me leva no Madaloso. Se você ter fé, quiser me levar no Taishô. Agora vocês dão risada, viu? Estava tudo triste. Estava tudo desanimado. Ó, o pastor está bravo. Agora falou de comida aí, ó. Vocês foram até ungidos agora com óleo de alegria, irmão. E eu quero encerrar 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo está nos incentivando hoje. O exemplo de entusiasmo, perseverança e maturidade. Ou seja, o que nós estamos dando de cima desse púlpito tem que refletir na nossa casa. O que nós estamos aprendendo nesses cultos, nós temos que refletir isso no lugar que a gente está inserido. No trabalho, na sua família, nas suas finanças, no governo com seus filhos. Perseverança, humildade. 1 Pedro capítulo 5, verso 3. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Aqui Pedro está falando para a gente: liderem com exemplo. Liderem sem muito pregar, mas a vida precisa falar. As atitudes precisam falar. Querido, uma coisa que a gente não é dominador de ninguém, cara. As pessoas podem entrar de livre acesso aqui, se elas um dia quiserem ir embora, está tudo na bênção também, no nome de Jesus. Não somos pastores que amaldiçoam as pessoas que querem sair daqui. Pelo contrário, nós abençoamos. Se aqui não deu bom, vai dar bom em algum lugar, no nome de Jesus. Aleluia. Cuidado com as fofocas. As pessoas estão nos observando. Vocês estão sendo filmados. Já viu aquela plaquinha? Você está sendo filmado. Está todo mundo olhando para nós, irmão. Se a gente é crente de verdade ou é meia boca. E Efésios capítulo 4, verso 1. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ou seja, Paulo está falando para nós: vivam de maneira digna de ter o privilégio de ser um escravo de Cristo. Vivam de maneira digna como um privilégio de ser um homem aprisionado agora por Cristo. Um homem por pertencer a Cristo. Ande de forma digna. Não mintam, não roubem, não caluniem ninguém.
Não se envolva em discussões alheias que não vão chegar a nada. Não se envolva, irmão. Nós estamos perdendo um monte de irmão dentro da igreja por causa de política. Nós estamos perdendo um monte de irmão por causa dessa baboseira toda. Enquanto a Bíblia diz para a gente orar, seja lá o político que estiver no lugar. Vamos parar com essa baboseira, irmão. Vamos orar para enfermo ser curado, para depressão ir embora, para o câncer sumir. Vamos orar para ganhar gente para Jesus. Vamos orar para discipular pessoas, para batizar pessoas. Esse é o chamado da igreja, irmão. A igreja não foi chamada para estar no trono de lugar nenhum de política, irmão. Nós fomos chamados para estar em lugares celestiais, guerreando em áreas celestiais. Porque se a gente não ganhar a guerra lá no céu primeiro, não vai ter vitória na terra, irmão. É a perseverança que vai fazer a gente ser vitorioso. 2 Pedro capítulo 1, verso 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. Empenhem-se ainda mais para se dedicar àquilo que Deus deu para vocês. Jamais tropeçarão. Sabe o que é? Jamais vocês vão estar prestando atenção em baboseira por aí, porque vocês têm um foco. Empenhe-se no crescimento. Empenhe-se em Deus te capacitar. Empenhe-se em viver algo que Deus está falando para a gente viver. Empenhe-se em fazer com que a nossa casa viva uma prosperidade genuína de Jesus. Fazendo assim, jamais vamos parar em conversa alheia, em fofoca alheia. Fazendo isso, jamais vamos nos dispersar, porque nós estamos focados em Cristo. O apóstolo Paulo um dia disse: eu trato tudo como esterco. Ou seja, não quero saber mais de nada que está rolando. Eu tenho um alvo e eu prossigo para esse alvo, Cristo Jesus. Que a gente não disperse os nossos olhos nesses dias, irmão. Que a gente não se distraia com os nossos olhos e nem por aquilo que nós estamos ouvindo. A notícia que nós estamos ouvindo, queridos, é terrível, mas a Bíblia já antecipou isso para nós, não deveria ser novidade. Mas existe um povo remanescente que Deus quer ungir, capacitar, empoderar, dar dons, dar talentos. Então a minha oração nessa manhã, meu irmão, é que você seja cheio do Espírito de Deus. Meu pedido nessa manhã é que o seu ventre espiritual venha a ser gerado fome por Deus, desespero por Deus. Que você perca o seu sono por Jesus, que você perca a sua vida por causa de Cristo. Minha oração nesta manhã é que o Senhor te batize nesse exato momento, de dentro para fora, dons espirituais, dons de cura, profecia, discernimento de espírito, revelação, sabedoria, discernimento de línguas, discernimento de espíritos. Que o Senhor te dê dons, querido, para que você sirva o reino de Deus. Que o Senhor te capacite nesse exato momento, que haja um batismo sobre o seu coração agora, em nome de Jesus, um batismo de fogo. Você que tem um dom que está enraizado aí, cauterizado, em nome de Jesus, que as águas de Deus se passem nesse lugar, renovando o seu dom, renovando o seu talento, renovando a sua aliança, renovando o seu coração, renovando o seu ministério, em nome de Jesus. Você que tem falado: Senhor, cadê meu talento? Senhor, revoga dom. Ei, Jesus não revoga o dom de ninguém, porque aquilo que Deus deu, nenhum homem pode tirar, nenhuma ferida pode tirar, nenhum diabo pode tirar aquilo que Deus te deu. Seja renovado nessa manhã, seja empoderado com dons espirituais nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Rabadai Assorabadas, em nome